Muito bem, o Plantão Veterinário de hoje vai conversar com ela, que é professora universitária, especialista em cirurgias e oncologia veterinária. Doutora Cláudia Russo, muito bom dia. Bom dia, Tom. Bom dia para a sua equipe e para todos que estão em casa assistindo o programa. Impressionante ver como as pessoas têm dúvidas sobre o câncer que pode atingir qualquer animal que tenha suas células, mas vamos falar nesse primeiro bloco sobre cachorro. Quem é esse paciente, como se desenvolve isso e que cuidados deve ser tomado? Bom, o paciente oncológico na veterinária, de uma forma bem parecida com o que acontece na oncologia humana, é um paciente idoso, né? Assim, via de regra, o câncer é uma doença mais frequente em pacientes idosos. Então, assim, a oncologia e a geriatria são especialidades que acabam caminhando juntas, né? Existe, é lógico que algumas exceções, alguns animais jovens podem desenvolver também, mas a regra é que os cânceres ocorram em animais idosos, né? O que é essa doença? Na verdade, em linhas gerais, o câncer pode ser definido como uma doença genética. Existe a implicação da ocorrência de mutações genéticas, mutações no DNA de uma célula ou de um grupo de células que passam a ter um comportamento desordenado, principalmente no que diz respeito à divisão celular, e aí se origina um tumor. A partir desse tumor é que se pode diagnosticar se é um câncer, porque as pessoas têm muito o dito popular de dizer é um tumor benigno ou maligno. Tumor é tumor. Uns são piores e outros não são tão piores, mas todos eles são passíveis de quê? De cirurgia? Como é que se cura isso e como é que se trata isso? Como é que se fazem esses exames? Bom, vamos por partes, então, aí na sua pergunta. Assim, quando a gente fala de oncologia, o primeiro capítulo dela é o diagnóstico, né? Na verdade, muitas vezes o diagnóstico é complexo, exige uma série de passos para que a gente possa definir o que está acontecendo naquele animal. Então, vamos supor que você tem um animal onde apareceu um nódulo, e esse nódulo está crescendo. Então, existe aí uma suspeita de que isso seja um tumor, e a gente vai diagnosticar que tumor é esse, tá? Esse diagnóstico, ele inclui vários exames, né? Exames de anatomia patológica, que é uma citologia, por exemplo, que é um exame que faz um aspiradinho com uma agulha, um exame relativamente simples de ser feito. Essas células vão para um patologista avaliar o que é que está crescendo ali. Se esse exame, por exemplo, não foi conclusivo para fechar um diagnóstico, a gente pode passar para um exame histopatológico, que é através de uma biópsia, é coletado um fragmento daquele crescimento anormal, para poder fechar um diagnóstico. Então, assim, na oncologia, o diagnóstico, ele é o começo da conversa, né? Ele é muito importante, porque todas as decisões sobre formas de tratamento, como vai evoluir essa doença, isso se baseia no diagnóstico. Então, esse é um capítulo que não pode ser pulado nunca. Na medicina veterinária, nós tínhamos, há algum tempo atrás, a fama de que nós éramos tiradores de bolotas, né? Então, o animal tinha um nódulo, ele era retirado, jogado no lixo, não fazia o diagnóstico, e aí era uma conduta extremamente perigosa, né? Porque a gente não sabe o que é aquilo, não sabia o que era aquilo, não sabia como aquilo poderia estar. Hoje, graças a Deus, isso mudou absurdamente, né? Tanto que a oncologia veterinária é uma das especialidades dentro da medicina veterinária que mais vem crescendo nos últimos anos, né? Outra parte da sua pergunta, com relação aos tumores serem benignos ou malignos, né? Isso não é dito popular, nem é mito, é assim mesmo, né? Na verdade, o câncer, o termo câncer, se refere a um tumor maligno, né? É um tumor que tem um comportamento agressivo e que tem ele faz algumas coisas que normalmente um tumor maligno faz, que é se infiltrar, que é a capacidade de gerar metástase, que são outros tumores novos em outros lugares distantes do local onde ele começou. E o tumor benigno não é um câncer, né? Existe ali uma divisão celular
desordenada, né? Tem um comportamento anormal em relação às células normais, mas assim é menos agressivo, é tratável, né? O tratamento quase sempre é mais simples. Quem sofre mais no mundo dos cães com o tipo de tumor maligno? São os machos ou as fêmeas? É uma pergunta interessante, porque na espécie canina existe um tumor que ocorre em número muito maior do que todos os outros tumores, que é a neoplasia mamária, o câncer de mama. Né? O câncer de mama na espécie canina, ele corresponde a cerca de 50% de todos os tumores que o cachorro pode apresentar. E como o câncer de mama na cadela, na gata também, mas principalmente na cadela, ele tem aí uma das causas dele é uma estimulação hormonal prolongada decorrente do tipo de ciclo estral da cadela, né? O ciclo hormonal da cadela. Então, a cadela é quem vai ter câncer de mama. Na verdade, o macho pode até apresentar, mas é raro, né? Via de regra, quem tem câncer de mama é a fêmea. E sendo esse o tipo de neoplasia mais comum nessa espécie, a fêmea acaba tendo muito mais. Tem cura? Tem cura. Na verdade, assim, tem cura é uma resposta generalizando tudo, né? Como todo câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. Né? Então, se você tem uma cadela e você notou um nódulozinho na mama, está passando a mão lá, fazendo um carinho no animal, percebeu uma nodulação. Não fica esperando para ver se aquilo vai desaparecer, pode ser que sare sozinho, não. É justamente nessa fase em que você tem ali um crescimento, numa fase inicial, que ele é curável. Muitas vezes as pessoas deixam, esperam para ver o que acontece, aquilo vai crescendo. Às vezes é um tumor muito agressivo e às vezes ele é pequenininho e já está gerando uma metástase. Né? Então, é curável desde que seja tratado inicialmente. Né? Se for um tumor maligno, a abordagem, quanto mais precoce, maior a chance de cura. O assunto agora é gato. Doutora Cláudia Russo, os gatos têm muito problema também de tumores, assim como os caninos? Sim, existem algumas diferenças com relação às classificações dos tumores, mas o gato tem também os seus tumores. Né? De uma forma resumida, nós podemos citar que o gato tem 3 principais formas de câncer. Não que eles tenham só esses, mas assim, são os mais frequentes. Né? O gato tem com muita frequência um câncer de pele, chamado carcinoma de células escamosas. Né? Ele tem com frequência o linfoma, que é uma neoplasia de origem linfóide, então é um tipo de câncer que é sistêmico, né, que acontece no sistema linfático. E ele tem também um outro tipo de neoplasia que é extremamente maligna, infelizmente, que são os sarcomas. Sarcomas são os tumores que se originam dos tecidos de sustentação, de musculatura, de ossos. Né? Os gatos têm alguns tipos de sarcomas que acontecem com uma certa frequência, que são bem agressivos. A senhora me explicava sobre o tanto que o gato gosta de ficar deitadinho no sol, tomando sol. A gente sabe que, sobretudo nos dias em que vivemos, existe uma descarga muito grande de UVs, de raios ultravioletas. Isso é prejudicial para o felino? Ajuda? É bom para ele? Enfim. Na verdade, assim como para nós, o sol tem que ser tomado aí de uma forma cuidadosa. Né? E os animais, é comportamental, eles gostarem de tomar sol. Ele gosta de ir lá para o solzinho, se aquecer, só que eles não têm noção do perigo do sol do meio-dia, por exemplo. Né? Então, especialmente os gatos que têm a pele clara, e algumas áreas do corpo que são desprovidas de pelos, que é a região do focinho, ponta de orelha, a região de pálpebra, a exposição prolongada e crônica ao sol, ela quase sempre vai levar primeiramente a uma dermatite, que é chamada dermatite actínica, que seria uma lesão
pré-câncer, pré-neoplásica. Começa a ficar vermelhinho, a descamar, e à medida em que essa exposição à radiação solar continua, ele vai desenvolver ali o câncer de pele, que é o carcinoma de células escamosas. É muito comum nos gatos a ocorrência desse tipo de câncer no focinho, na ponta de orelha e ao redor dos olhinhos, nas pálpebras. O cachorro tem também esse tipo de câncer, geralmente na barriga, porque o cachorro gosta de tomar sol de barriga para cima, né? Então, algumas raças que não têm pelo na barriga, o pitbull, por exemplo, é uma região frequente da ocorrência desse câncer no cão também. Essa foto que a gente vai mostrar agora é de um gato que tem exatamente esse problema no focinho, não é? Esse gato já está tratado, já melhorou, mas isso que estamos mostrando agora é exatamente o que causa, e eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que se apresenta, além dessa vermelhidão, que tipo de sintoma o animal apresenta, para que a gente tome cuidado ao prestar atenção nisso. Geralmente aparece uma feridinha no nariz, por exemplo. Se for no nariz que está começando, aparece uma feridinha ali. Muitas vezes isso é confundido com um problema de pele, com uma dermatite. Muitas vezes a pessoa vai tratando com uma pomadinha, alguma coisa assim. Só que isso não sara. Não sara com pomadinha, com tratamento nenhum. Tá? Na verdade, essa feridinha ela vai crescendo. E se transforma nisso que estamos mostrando. Vai formar uma casca, tem casquinha, isso vai crescendo, crescendo e vai tomando as dimensões desse caso que a gente está vendo. Então, esse gato, ele tem um nariz aí já todo alterado, né? Ele tem o carcinoma de células escamosas, que foi diagnosticado por meio de biópsia, né? E confirmou que se tratava dessa doença. Ele perdeu o focinho? Na verdade, esse animal passou por um tratamento especial, que é a eletroquimioterapia, onde não foi feita uma cirurgia radical. Na verdade, o tratamento para esse tipo de doença, o tratamento clássico, inclui uma cirurgia que causa uma mutilação, né? A retirada do restante do focinho, com margem de segurança. Então, a gente já prevê uma mutilação facial. Com a eletroquimioterapia, existe a possibilidade de abordar somente as células doentes, né? Então, ele teve algum grau de deformação aí, certamente, mas bem menor do que seria se tivesse sido feita uma cirurgia mutilante. Mas hoje ele tem uma sobrevida, e uma sobrevida com qualidade, né? Sim, a questão é apenas estética, é uma questão, mudou um pouquinho aí a anatomia do nariz, mas ele está curado dessa doença, né? E a qualidade de vida dele é de um gato normal. Importante procurar um médico veterinário quantas vezes por ano para cães e gatos? Na verdade, assim, a gente leva em consideração que para um cão ou para um gato, 1 ano de vida equivalem a 5 ou 7 anos para um ser humano, né? Então, pensando assim, um animal até os 6 anos de idade, ele tem que ir pelo menos uma vez por ano ao veterinário para fazer um check-up, passar por uma avaliação clínica, fazer a vacinação, né? A partir da profilaxia das doenças. O ideal é que quando ele vai entrando já numa fase aí, geriátrica da vida, essas consultas sejam mais rotineiras, pelo menos a cada 6 meses, até para poder fazer os exames preventivos relacionados aos tipos de câncer. Usando os 2 tipos de câncer mais comuns que a senhora citou aqui, o câncer de mama para as cadelas e o câncer no focinho para os felinos, para os gatos. Depois da cura, esse câncer pode voltar em outro lugar do corpo, se apresentando novamente, sorrateiramente, ou isso não acontece? O câncer é uma doença que ele não costuma muito seguir comportamentos previstos, né? Então, assim, ele pode voltar. Então, um animal que teve câncer, ele precisa fazer o segmento, que é a avaliação seriada e pós-tratamento, né? E pós-cura, vamos dizer assim. E esse animal também pode ter outro câncer. Né? Por exemplo, esse gato que toma sol teve um câncer no focinho, foi tratado, foi curado, nada impede que mais para frente ele tenha o mesmo tipo de câncer na ponta da orelha. Tem que cuidar. Tem que cuidar, certamente. De volta com o plantão veterinário, você já ouviu no primeiro bloco sobre o câncer nos cães,
No segundo bloco você ouviu sobre o risco para os gatos. E agora vamos ouvir da doutora Cláudia Russo, que é a maior especialista nesse assunto do estado do meu Paraná, os tipos de tratamento, o modus operandi desse tipo de procedimento e qual o resultado que isso traz. Doutora Cláudia, de que forma se trata isso? Bom, finalizado o primeiro capítulo do diagnóstico, a gente vai partir para o que é chamado de abordagem oncológica, né? Então, esse paciente vai passar por um tratamento, pode ser uma cirurgia, que é uma forma de tratamento local, ele pode passar por quimioterapia, que é uma forma de tratamento sistêmico para uma doença, ou seja, que não é mais local, uma doença que já disseminou ou existe o risco de disseminação. Existe a eletroquimioterapia, que é uma forma de se fazer quimioterapia localmente, sem os efeitos colaterais de uma quimioterapia tradicional, que é o tratamento que foi feito naquele gatinho que a gente mostrou. E existem outras formas, né? Existe a radioterapia. No Brasil, a radioterapia na medicina veterinária, ela está começando a existir as possibilidades aí de locais onde a gente possa encaminhar esses pacientes, né? Então, assim, em linhas gerais, os tratamentos disponíveis para o paciente oncológico são esses, né? E muitas vezes a associação deles. Eu já ouvi pessoas dizendo: o meu cãozinho, o meu gatinho precisa fazer uma quimioterapia, mas vai cair todo o pelo, vai sofrer os mesmos efeitos que o ser humano sofre quando isso acontece com ele. É assim que funciona? Na verdade, assim, essa é a pergunta que eu mais escuto. Vai cair o pelo. Na verdade, assim, a quimioterapia, ela não é uma medicação qualquer que um paciente vai tomar. A quimioterapia é um tratamento que existe uma série de detalhes que cercam essa forma de tratamento. Como peso e medida, por exemplo. Desde a manipulação do medicamento, ele não pode ser manipulado em qualquer lugar. Essa manipulação é feita dentro de um ambiente específico, estéril e que não permita a contaminação ambiental, né? Então, existe a medicação manipulada dentro de uma capela de fluxo laminar que aspira todos os aerossóis que saem ali durante a medicação. Então, quando ele está sendo puxado do frasquinho para a seringa, isso tem que ser feito num lugar específico, né? O cálculo das doses também, ele é bem minucioso, né? O cálculo da dose da quimioterapia, ele é feito por área de superfície corporal, então é transformado o peso em metros quadrados para que a gente chegue na dose o mais próximo possível da dose terapêutica para aquele animal. Por quê? É um medicamento que tem uma alta toxicidade, então da mesma forma que eu atinjo as células doentes, que é o meu alvo, eu também vou espirrar aí um pouco disso em células saudáveis, né? Então, por isso é que vem os efeitos colaterais que as pessoas temem tanto, né? Então, quando eu faço... Não cai o pelo. O pelo não cai, na verdade, assim, posso ter uma queda de pelo um pouquinho aumentada, mas o animal não vai ficar careca, ele não vai ficar sem pelo, tá? Isso não acontece nos animais, na verdade, não é que não acontece, é muito raro isso acontecer, né? Os efeitos colaterais geralmente são outros, né? O animal pode ter vômito, pode ter diarreia, como efeito tóxico. O efeito mais comum é alteração na contagem de células. Então, toda vez que vai fazer uma sessão de quimioterapia, a necessidade de fazer pelo menos um hemograma antes da sessão para ver como é que está a contagem de células no sangue, para a gente poder avaliar se esse animal pode receber a quimioterapia naquele dia. E uma questão muito importante, os efeitos colaterais da quimioterapia nos animais quase sempre são muito menores do que os que a gente vê em humanos e são contornáveis e são tratáveis, né? Então, sempre que um paciente vai passar por quimioterapia, existe a necessidade de uma conversa detalhada, minuciosa com o tutor desse animal para que ele esteja bem esclarecido, esteja ciente de tudo que pode acontecer, para que ele possa sanar todas as suas dúvidas, porque muitas vezes o tutor não aceita a quimioterapia por medo desses efeitos colaterais, sendo que às vezes a quimioterapia é imprescindível para aquele animal que está com aquela doença. Com relação à eletroquimioterapia, ela é aplicada com equipamentos
de última geração que existe de mais moderno no mercado, né? Na verdade, a eletroquimioterapia é um tratamento relativamente novo. No Brasil, ela só existe na medicina veterinária, né? A medicina humana ainda não tem a eletroquimioterapia. É a associação aí de dois eventos, né? A gente consegue o efeito tóxico do medicamento utilizado em quimioterapia, que é o que eu quero para atingir as células doentes, associado a um evento elétrico. Então, é aplicado um campo elétrico por meio de eletrodos somente aonde eu vou tratar, local, né? Esse paciente é anestesiado para não sentir nenhum desconforto, e ele recebeu um medicamento na veia, né? Então, esse medicamento está circulando pelo corpo. Quando eu aplico o campo elétrico ali onde está o tumor, somente aquela região vai ter condição de que o medicamento entre no interior dessas células e vai levar à morte dessas células, né? Muito bem, a senhora atende numa região muito grande, de Londrina, Paranavaí, por todas as clínicas que existem. É esse o trabalho? A gente tem aí feito um serviço volante na parte de cirurgia e oncologia veterinária, de eletroquimioterapia. Inclusive, o equipamento utilizado para fazer eletroquimioterapia, ele é portátil, então existe a possibilidade de que ele seja levado aí para qualquer lugar. Eu faço atendimento na área de cirurgia e oncologia em Maringá, né? Então, na Convete, aqui na Avenida Brasil, número 393, e também faço o serviço volante em qualquer clínica de Maringá e região. Então, se você tem já o seu médico veterinário de confiança, a sua clínica onde você costuma levar o seu animal, e você precisa de uma cirurgia ou de um tratamento oncológico, incluindo a quimioterapia ou eletroquimioterapia, só você conversar com o seu médico veterinário, ele vai entrar em contato comigo e a gente agenda um atendimento, uma avaliação, né, para poder indicar aí qual a melhor forma de tratamento. Tá? E nas cidades da região também existe essa possibilidade. A gente conversa, agenda um horário e vai fazer esse atendimento aonde for necessário. Para finalizar, animal bom é animal saudável. Sim, com certeza. É importante que as pessoas que tenham animal tenham consciência de que é um ser vivo, né? E aquele ser vivo pode ficar doente, né? Então, existe toda uma série de condutas aí profiláticas, a vacinação, a vermifugação, cuidado com uma boa alimentação, para que esse animal permaneça saudável por mais tempo, né? E quando percebe-se qualquer alteração, uma bolinha crescendo, né, isso não é normal, precisa procurar orientação para que a gente possa abordar esse paciente num momento em que ainda é possível a cura. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer poder falar daquilo com que a gente trabalha, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de poder estar divulgando aí a oncologia veterinária. De volta com o Plantão Veterinário, você já ouviu no primeiro bloco sobre o câncer nos cães. No segundo bloco você ouviu sobre o risco para os gatos, e agora vamos ouvir da doutora Cláudia Russo, que é a maior especialista nesse assunto do estado do meu Paraná, os tipos de tratamento, o modus operandi desse tipo de procedimento e qual o resultado que isso traz. Doutora Cláudia, de que forma se trata isso? Bom, finalizado o primeiro capítulo do diagnóstico, a gente vai partir para o que é chamado de abordagem oncológica, né? Então, esse paciente vai passar por um tratamento, pode ser uma cirurgia, que é uma forma de tratamento local. Ele pode passar por quimioterapia, que é uma forma de tratamento sistêmico para uma doença, ou seja, que não é mais local, uma doença que já disseminou ou existe o risco de disseminação. Existe a eletroquimioterapia, que é uma forma de se fazer quimioterapia localmente, sem os efeitos colaterais de uma quimioterapia tradicional, que é o tratamento que foi feito naquele gatinho que a gente mostrou.
E existem outras formas, né? Existe a radioterapia. No Brasil, a radioterapia na medicina veterinária, ela está começando a existir as possibilidades aí de locais onde a gente possa encaminhar esses pacientes, né? Então, assim, em linhas gerais, os tratamentos disponíveis para o paciente oncológico são esses, né? E muitas vezes a associação deles. Eu já ouvi pessoas dizendo: o meu cãozinho, o meu gatinho precisa fazer uma quimioterapia, mas vai cair todo o pelo, vai sofrer os mesmos efeitos que o ser humano sofre quando isso acontece com ele. É assim que funciona? Na verdade, assim, essa é a pergunta que eu mais escuto. Vai cair o pelo. Na verdade, assim, a quimioterapia, ela não é uma medicação qualquer que um paciente vai tomar. A quimioterapia é um tratamento que existe uma série de detalhes que cercam essa forma de tratamento. Como peso e medida, por exemplo. Desde a manipulação do medicamento, ele não pode ser manipulado em qualquer lugar. Essa manipulação é feita dentro de um ambiente específico, estéril e que não permita a contaminação ambiental, né? Então, existe a medicação manipulada dentro de uma capela de fluxo laminar que aspira todos os aerossóis que saem ali durante a medicação. Então, quando ele está sendo puxado do frasquinho para a seringa, isso tem que ser feito num lugar específico, né? O cálculo das doses também ele é bem minucioso, né? O cálculo da dose da quimioterapia ele é feito por área de superfície corporal, então é transformado o peso em metros quadrados para que a gente chegue na dose o mais próximo possível da dose terapêutica para aquele animal, porque é um medicamento que tem uma alta toxicidade. Então, da mesma forma que eu atinjo as células doentes, que é o meu alvo, eu também vou espirrar aí um pouco disso em células saudáveis, né? Então, por isso é que vem os efeitos colaterais que as pessoas temem tanto, né? Então, quando eu faço... Não cai o pelo. O pelo não cai, na verdade, assim, posso ter uma queda de pelo um pouquinho aumentada, mas o animal não vai ficar careca, ele não vai ficar sem pelo, tá? Isso não acontece nos animais, na verdade, não é que não acontece, é muito raro isso acontecer, né? Os efeitos colaterais geralmente são outros, né? O animal pode ter vômito, pode ter diarreia, como efeito tóxico. O efeito mais comum é alteração na contagem de células. Então, toda vez que vai fazer uma sessão de quimioterapia, a necessidade de fazer pelo menos um hemograma antes da sessão, para ver como é que está a contagem de células no sangue, para a gente poder avaliar se esse animal pode receber a quimioterapia naquele dia. E uma questão muito importante, os efeitos colaterais da quimioterapia nos animais quase sempre são muito menores do que os que a gente vê em humanos e são contornáveis e são tratáveis, né? Então, sempre que um paciente vai passar por quimioterapia, existe a necessidade de uma conversa detalhada, minuciosa com o tutor desse animal para que ele esteja bem esclarecido, esteja ciente de tudo que pode acontecer, para que ele possa sanar todas as suas dúvidas, porque muitas vezes o tutor não aceita a quimioterapia por medo desses efeitos colaterais, sendo que às vezes a quimioterapia é imprescindível para aquele animal que está com aquela doença. Com relação à eletroquimioterapia, ela é aplicada com equipamentos de última geração, que existe de mais moderno no mercado, né? Na verdade, a eletroquimioterapia é um tratamento relativamente novo. No Brasil, ela só existe na medicina veterinária. A medicina humana ainda não tem a eletroquimioterapia. É a associação aí de dois eventos, né? A gente consegue o efeito tóxico do medicamento utilizado em quimioterapia, que é o que eu quero para atingir as células doentes, associado a um evento elétrico. Então, é aplicado um campo elétrico por meio de eletrodos somente aonde eu vou tratar, local, né? Esse paciente é anestesiado para não sentir nenhum desconforto e ele recebeu um medicamento na veia, né? Então, esse medicamento está circulando pelo corpo. Quando eu aplico o campo elétrico ali onde está o tumor, somente aquela região vai ter condição de que o medicamento entre no interior dessas células e vai levar à morte dessas células, né? Muito bem, a senhora atende numa região muito grande, de Londrina, Paranavaí, por todas as clínicas que existem. É esse o trabalho?
A gente tem aí feito um serviço volante na parte de cirurgia e oncologia veterinária, de eletroquimioterapia, inclusive o equipamento utilizado para fazer eletroquimioterapia, ele é portátil, então existe a possibilidade de que ele seja levado aí para qualquer lugar. Eu faço atendimento na área de cirurgia e oncologia em Maringá, né? Então, na Convete, aqui na Avenida Brasil, número 393, e também faço o serviço volante em qualquer clínica de Maringá e região. Então, se você tem já o seu médico veterinário de confiança, a sua clínica onde você costuma levar o seu animal e você precisa de uma cirurgia ou de um tratamento oncológico, incluindo a quimioterapia ou eletroquimioterapia, só você conversar com o seu médico veterinário, ele vai entrar em contato comigo e a gente agenda um atendimento, uma avaliação, né, para poder indicar aí qual a melhor forma de tratamento. Tá? E nas cidades da região também existe essa possibilidade. A gente conversa, agenda um horário e vai fazer esse atendimento aonde for necessário. Para finalizar, animal bom é animal saudável. Sim, com certeza. É importante que as pessoas que tenham animal tenham consciência de que é um ser vivo, né? E aquele ser vivo pode ficar doente, né? Então, existe toda uma série de condutas aí profiláticas, a vacinação, a vermifugação, cuidado com uma boa alimentação, para que esse animal permaneça saudável por mais tempo, né? E quando percebe-se qualquer alteração, uma bolinha crescendo, né, isso não é normal, precisa procurar orientação para que a gente possa abordar esse paciente num momento em que ainda é possível a cura. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer poder falar daquilo com que a gente trabalha, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de poder estar divulgando aí a oncologia veterinária.